Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, vocês já sabem, o professor Água do Instituto Água Sustentável. E eu tenho o prazer de trazer para vocês hoje a Nádia Serotiuk Lírio. Nádia Lírio, olha que nome legal, né? A Nádia faz um trabalho sensacional. Vou contar uma história rapidinho. Eu conheci a Nádia, sabe aquelas, quando você conhece alguém e vê que tem afinidade logo na primeira conversa? Foi assim, e a gente parece que é amigo de longa data hoje em dia, que é muito bom. A Nádia, ela é uma ativista ambiental, ela faz uns trabalhos muito legais ligados à água e cuidado com o nosso planeta, trabalho em educação ambiental, vocês vão conhecer, vocês vão gostar muito. E ela agora está estudando aquicultura, que ela também vai falar para a gente do que se trata isso daí, por que ela foi parar na aquicultura. Vamos lá, Nádia, muito bem-vinda. Fala um pouquinho para a gente da sua trajetória lá, como é que você acabou se interessando pelas questões ambientais, como é que você virou a Nádia que eu conheci? É uma coisa interessante, né? Minha origem de carreira é dentro da área de tecnologia, né? Aí um dia a gente se aposenta, né? Não é pelos cabelos brancos, não é porque eu sempre tive cabelo branco e comecei a trabalhar muito cedo. E aí, como na juventude eu fui bandeirante, né? Essa coisa de preservação do meio ambiente, conservação, sempre ficou. E um dos lemas, né, do bandeirantismo é você praticar uma boa ação todos os dias, né? Você conservar, aprender a utilizar os recursos, né, naturais. E uma das coisas que chama muito a atenção, né, que me chamou ao longo do período, é que os recursos, né, como a gente tinha um conceito anteriormente, que eram infinitos. Mas aí você olha o planeta, ele é redondo e tem tamanho, não é? Oh, Então, o infinito é finito, não é verdade? o A infinito está ali partir na esquina, é isso mesmo. A partir dessa reflexão, eu comecei a dizer, olha, a gente tem algumas coisas que a gente tem que começar a desenvolver e a ver quais são as políticas públicas, como é que isso se desenvolve, como é que as pessoas veem isso, né? Como é que o processo de desenvolvimento e até gerações futuras, como é que a gente pode fazer essa preservação, essa conservação do ambiente em que a gente vive, do meio em que a gente vive, para que ele tenha sustentabilidade. Mas sustentabilidade é uma palavra que hoje a turma não está tendo uma consciência meio profunda, né? Eu comecei por causa disso. É isso mesmo, é muito bem. Serve para tudo, a sustentabilidade hoje em dia, essa que é a verdade, né? Mas muito legal. Conta, mas você tem um detalhe interessante. Muita gente gosta do assunto e é teórica, faz barulho, que a moda hoje em dia é ser influencer, né? O cara só fica ali em casa, no apartamento, na casa, mandando mensagem e pondo a mão na massa que é bom, nem um pouquinho, né? Você é o contrário, você põe a mão na massa. Conta pra gente aí como é que você começou e como é que você achou os caminhos de pôr a mão na massa? O que que é pôr a mão na massa? O que que você já fez? Conta algumas coisas para a gente saber. Quando pôr a mão na massa é você começar a atuar em três vertentes, né? Como a gente tem um grau de instrução assim relativamente Alto? mediano, né? Então, aí eu comecei a ver que a gente tem que atuar em três esferas, certo? A gente tem que atuar na esfera de governo, mas de políticas de Estado, né? De Sim, desenvolvimento de política pública. é isso aí. A gente tem que trabalhar no aspecto de conscientização, de educação ambiental, de melhoria contínua. E a gente tem que dar muita atenção às populações vulneráveis, que são as que têm maior impacto ambiental. Elas é que sofrem as maiores consequências da desorganização e da falta de atenção que, vamos colocar assim, que esse segmento dentro da sociedade precisa do meio ambiente, né, dessa pauta de meio ambiente. Aí Verdade. você vê a pauta de resíduos sólidos, né? Eu comecei, como a gente vai para as áreas rurais, você começa a ver que o lixo está ali, é uma questão de observação. Você vai à praia, o lixo está ali. Você vai no shopping, o lixo está ali. Você vê catadores nas ruas, pessoas que no século XXI
estão revirando latas de lixo, procurando material reciclado. Aí você se pergunta, rapaz, será que com todos os diplomas que a gente tem, com todo o conhecimento que a gente tem, que já foi até para a Lua, até para outro planeta a turma já foi, mas a turma não consegue fazer com que o sujeito pare de virar e organize esse segmento, organize essa fatia de mercado de uma forma digna, de uma forma responsável, porque isso é responsabilidade de todos, né? Sem dúvida. É por isso que eu fui. Quer dizer que alguém tem que fazer alguma coisa. Como eu perguntava para um, ninguém faz. Perguntava para outro. A turma saía pelos cantos. A turma diz, mas você não tem um escritório? Eu digo, não, porque se a gente botar um escritório, ninguém mais vai querer sair de lá de dentro. Entendeu? Por causa do ar-condicionado. É isso mesmo. E a nossa pauta da rua, é uma pauta de conscientização, onde você tem que fazer a escuta das comunidades, o que elas precisam. Porque a Sim. gente não pode chegar com receita de bolo também. Não, eu trouxe esse É. pacote aqui porque isso aqui vai fazer bem a você. Eu acho que vai fazer bem, porque eu estou É, dentro de um escritório loucubrando, né? Ali com a elite, né, pensando, isso vai fazer bem para o povo. Não interessa se o povo vai, a gente vai lá. Aí pega dinheiro público, chega lá, faz a obra, e não ninguém dá usa, certo. ninguém tem. Passa 2 anos, aquilo está um lixo. Aí eu digo, não, tem alguma coisa errada. Aí quando você começa a fazer essa escuta, basicamente é educação popular. Paulo Freire, né, que foi um gênio, né, da educação. E ele teve uma sensibilidade extraordinária de escutar. Antes da gente. Não tem uma passagem na Bíblia, eu falo isso muito para quem é evangélico. Então. Não tem uma passagem que Deus faz Jesus faz a divisão dos pães, faz o milagre dos pães, lá de Marcos. Eu não sei bem o capítulo lá, mas ele faz primeiro a escuta da população. Ele escuta o que o povo está dizendo e os discípulos, Senhor, vamos embora porque aqui, vamos sair fora porque a gente não tem comida para todo mundo. E Jesus dizendo, escutem o que eles têm a dizer. E nessa escuta ele viu que um tinha dois, outro tinha três, um não tinha nenhum. E esse foi o milagre que fez a repartir o pão e o peixe, né? E aí eu aprendi muito com isso na escuta. E Sim. você tem que dar o que as pessoas são capazes de ir desenvolvendo, porque elas vão crescendo naturalmente, Muito legal, muito legal. É verdade, é verdade. né? A gente, usando aquele termo baixo, o pessoal acha que cagar a regra funciona para qualquer coisa, não é verdade? E você tem lá a cultura popular, o sujeito fez um monte de coisa que dá certo, ainda que com baixa tecnologia, que funciona perfeitamente, né? É, Você pode melhorar isso. e se você não faz uso do que já está enraizado na cultura, dificilmente você evolui com informações novas, principalmente com pessoas já. Criança você consegue, é mais flexível, você vai mexendo melhor. Mas com adulto, se você não trabalhar com a cultura própria, não adianta que não vai funcionar, né? Vai parecer um alien lá inventando história, né? Não dá certo. É, e aí você vai substituindo uma ideia por outra melhor. É, Você pode fazer uma observação de ergonomia no trabalho de recolhimento de resíduos em cooperativa. Você pode minimizar, como a gente fez em Abreu e Lima, né? Desenvolver umas bags, peguei resíduo para resíduo e a gente vai evoluindo. Melhorou o tempo, melhorou a condição, melhorou o armazenamento, né? O transporte, facilitou o trabalho. Acho que o trabalho na pauta de meio ambiente, resíduos sólidos, lixo, o que não é bonito. Ninguém gosta de trabalhar, né? Porque é um negócio feio, mas mas não, mas o que feio não você parece pintinho. é verdade. Mas deixa eu falar, puxar um pouquinho o assunto. Você fez alguns trabalhos, eu queria que você desse um exemplo. Falou da Marcha das Margaridas, tem o trabalho que você faz com os pescadores. Conta um pouquinho de alguns casos específicos, só para a gente saber como é que você fez, o que aconteceu. Como eu digo, o trabalho ele é lento, mas a gente vai conscientizando. É, Assim, você tem que fazer primeiro um trabalho de aproximação das comunidades, você entender como elas funcionam, quem são as lideranças,
como é a disciplina dentro dessa comunidade. Eu aprendi muito e cresci muito como pessoa nessa relação. A gente fez um trabalho de recolhimento de melhoria contínua, por exemplo, no COC. Tinha uma igreja, o pastor, né? Eles iam atrás do caminhão recolhendo o resíduo. Eles queriam pagar a igreja. Aí me procuraram, né? Porque sabiam que eu faço essa política de ensinar, de melhorar a qualidade, etc. E também Silvânia, Sim. de certa forma, foi também importante, porque a gente se juntou, né? E nessa junção, a gente começou a fazer trabalhos de oficinas, de ensinar. Tu acredita que eles conseguiram melhorar? A gente melhorou, ensinou como era, como não era, o que é, o que não é, como é que faz, como é que não faz, qual é o valor de cada coisa. E eles pagaram o terreno da igreja, R$ 250 mil em 2 anos. Nossa, É. que legal, hein? Que Eles legal. tinham feito, foi parte, né? Porque a comunidade, então vê, provou aí, e hoje eles continuam. Eles continuam, estão organizados, estão montando cooperativa, estão montando. As pessoas tiveram uma qualidade melhor. Hoje eles se juntam, continuam com a reciclagem, mas eles estão melhorando a casa de cada um que participa do projeto, entendeu? Olha só. Que legal, né? Isso é uma coisa. Na parte de pesca, de conscientização, eu tenho conversado com, por exemplo, cadeias de hotéis, né? Associações, por exemplo, de carneiros, presidente de lá, Danilo. Eles têm interesse, porque é um fluxo de turismo muito grande. Entendi. E o lixo vai para o mar, concorda? Sem São dúvida. 5.000 pessoas que vão num dia, num resort. Você imagina a quantidade que é. E normalmente a parte de interior a gente também está trabalhando. A gente trouxe plástico biodegradável oriundo de bagaço de cana para implementar com decomposição em 30 dias, em 90 dias. Está sendo produzido agora aqui em Pernambuco. A gente fez ação na Ilha do Maruim. A gente faz várias ações em comunidades. Agora, em assentamento, porque primeiro você tem que plantar sementes, Everton. Sim, Quando você não pode, você tem que. Esse processo é um processo que ele é lento, mas ele é contínuo. Porque depois que você entra em algum lugar, você faz um trabalho de conversar, de conscientizar, as pessoas continuam pensando naquele assunto, concorda? é claro, claro. É claro, isso funciona E a, mesmo. par- e a partir daí, você vai implementando. O que ele vai te pedindo, você vai dando. Tem alguns grupos de mulheres que querem conhecer, tem outros grupos que querem já formar a cooperativa, porque a gente já fez um trabalho, estão se encaminhando para a cooperativa. Tem o grupo da Ilha do Maruim, que a gente está fazendo uma inserção ali no Rio Beberibe, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, e inclusive a Escola Naval participou também do Dia Mundial da Limpeza, né? Agora em setembro. Isso são coisas que você vai somando. Essas são só algumas atividades. A gente alavancou mulheres, né? O foco principal que eu procuro são mulheres. Por exemplo, produção de sabão através de óleo de cozinha, né? Hoje tem a Casa do Sabão, de Dona Rosa, e Olha ela só. também, a gente levou ela para oficinas para mulheres de comunidades, onde através da pastoral, a pastoral financiou e elas receberam material e hoje produzem o óleo, né? Você diz assim, ah, mas todo mundo vai produzir? Não, mas todo mundo já tem consciência. E algumas estão produzindo e vão seguir em frente. Isso gera microeconomia, né? O fator principal disso tudo é a gente gerar a microrrenda. O princípio de todo o mercado é a renda, Claro, não é? claro, claro. Como é que você, como é que você vai, alguém vai lhe dar dinheiro? É o que eu digo, alguém vai lhe dar dinheiro? Não vai. Mas você tem um mundo aqui na sua frente que é dinheiro. Vamos organizar esse mundo e a partir daí você começa a ver a próxima fase, que é encaminhar com preço justo essa essa condição de receber, entendeu? De Muito. receber o valor pelo seu trabalho. Quanto é que eu vou ganhar?
Não sei, é o que eu digo a todo mundo, porque não sou eu que vou catar. Eu vou te ensinar como você faz. Claro. E A ela, gente não pode ter a conotação de não vou ensinar você a pescar. Não, eu não ensino mais ninguém a pescar. Eu estou ensinando a turma a cuidar da lagoa, colocar o peixinho lá dentro, cuidar para que o peixinho cresça, ele pesca uma parte e outra parte você ensinar ele que ele pode comercializar, que ele pode fazer as alternativas que existem, entendeu? sim, vai mais longe. Muito legal. Eu entendo, eu fico aqui, enquanto você está falando, eu estou curtindo muito as suas historinhas aí. Me parece, quando a gente consegue passar a mensagem para as pessoas, porque as pessoas elas estão com aquele talento latente, com aquela vontade. Parece que dá aquele momento de iluminação. A pessoa percebe o que está faltando e a partir daí anda a comunidade se evolui sozinha, porque as pessoas sabem o que precisam. Então tem que ter esse empenho, é o que você falou, tem que saber ouvir as pessoas para a gente poder dar a sementinha no momento certo, no solo fértil, que é o que você tem feito, né? Muito legal. Outra coisa que eu gostei de você falar, assim, você falou e talvez tenha passado meio despercebido para quem está ouvindo a gente, que você faz projetos de Estado, não é de governo, né? Tem uma diferença muito grande isso daí. Conta pra gente. Eu concordo nisso com você absolutamente 100%. Não interessa o governo da vez, né? Fala aí. É porque o governo troca a cada 4 anos. É, A cada 4 anos a gente tem o governo. Agora, a lei, a dona lei, o Estado, nada e ninguém é maior que o Estado, concorda? sim, ele Pronto. permanece. Então, como é que nós, nas comunidades, como é que a gente consegue desenvolver isso? A gente consegue desenvolver no seguinte aspecto. A gente tem que propor o Código de Limpeza Urbana das cidades, a gente tem que fazer a execução da Lei 12.305, né? Que é para que tenham responsabilidade as prefeituras. É nesse sentido, entendeu? Você tem que propor a mudança. Se uma coisa não está funcionando, você tem que propor, dizer, olha, porque a sociedade, né, ela é regida por essas normas, que independe, quando você tem a execução, por exemplo, do Código de Limpeza Urbana da cidade, você tem uma regra. Quando você não tem regra, cada um tira da sua cabeça É. e faz como quer. Abona a multa, tira isso, põe aquilo, faz aquele outro. A turma todinha é doidinha, né? Oh, Pronto. Quando você tem uma coisa que o Estado se apropria daquilo, não tem como. Ninguém mais pode dizer que não, isso aqui não é bonito, isso aqui é feio, isso aqui é ruim. Não pode. Ele tem que perseverar e seguir essa história todinha direitinho, entendeu? concordo, eu É nesse concordo. sentido. Eu vou, eu vou atrás de quem decide e digo, olha, por exemplo, a política de resíduos sólidos nas áreas rurais. Não tem definição, não tem argumento, não tem. É que nem você falar da responsabilidade sobre a área da pré-maré até a parte mais alta, de quem é a responsabilidade sobre o resíduo? De quem é? É da prefeitura, É, porque é um terreno de marinha. é terreno É de a marinho, exatamente. responsabilidade do cara que está ali na frente, como é? É, Não é? é verdade, é verdade. Então, essas políticas, né? Eu concordo, eu concordo. Muito bem. Fala. O nosso tema aqui é água e você trabalha muito com cuidado, porque se a gente não faz nada, todo o lixo vai terminar de alguma forma sendo levado pela água e vai contaminar a água, não é isso? Então, conta pra gente aí. Você trabalha um pouco com Isso. agroecologia. O que que é agroecologia? E como é que isso aí pode ajudar na preservação das águas? Como a gente pode ajudar na preservação das águas? Primeiro, não envenenando o solo, né? Por causa dos lençóis freáticos, né? Já começa a coisa assim, né? Se eu botar veneno em cima, vai veneno para baixo. É isso aí. Ou assim, numa visão bem cartesiana, né? Mas é bem isso. A agro é o que é cultivado, né? E ecologia ecos, né? É a casa, né? Logia é o estudo da nossa casa onde a gente cultiva, né? Existe a agroecologia, que ela
Lá a turma começou a falar nisso na guerra, né? Depois da Primeira Guerra Mundial. A turma queria alimentos mais saudáveis, porque ficou um pouquinho contaminado tudo, concorda? Sim, sim, com Pronto, certeza. a partir disso, e como houve restrição, a turma começou a produzir. Ela teve mais força a partir do momento em que a gente começou a falar de um ambiente saudável, né? Sim. E um ambiente saudável, para você ter alimentos saudáveis, você tem que ter terra e água saudável, porque você não pode plantar qualquer coisa. Você pode pegar, por exemplo, a água do rio Tietê e fazer uma irrigação de alface, de plantio de alface, coentro. Percebe a ligação que isso existe? Eu sei, o pior de tudo é que isso acontece aqui em São Paulo. Você tem irrigação com água do Rio Tietê. Triste, mas é verdade. A gente não vive sem duas coisas, sem respirar bem e sem água. É, Você vive sem um Land Rover, você vive sem um jato, não é verdade? eu vivi a vida inteira sem o jato. E, e a agroecologia, ela visa essa análise, né? De produzir mais com menos, né? Sem E dúvida. a produção de agroecologia, hoje, ela tem sua conotação mais nas áreas urbanas, né? Do que propriamente no agronegócio. O agronegócio que é a parte orgânica, né? De escala. E a gente quer uma agroecologia mais para a parte urbana, para começar a utilizar os espaços e começar a chamar a atenção, no fundo, para preservação, conservação, reutilização, reciclagem, a reciclagem de água, que é uma coisa importante, Muito. o reuso da água. Essa pauta de resíduos sólidos, até tem um marco, né? Aí a gente vai para os marcos legais, né? Um marco de saneamento, outras coisas. Mas a gente tem que levar esse conhecimento, pulverizar ele, na base, porque é quem usa. É verdade. Quem tem os maiores volumes. Até aquela reportagem que você mandou, né? Os 50 maiores consumidores de água, né? Pronto. Isso. É, É um negócio extraordinário, né? é Consome extraordinário. que toda uma população. É verdade, é verdade. Só que uma das coisas que eu acho que faltou ali é uma reportagem que chama muito atenção para a água, que é importante, mas no mundo inteiro as coisas são parecidas, viu? Não é um privilégio ou um desprivilégio no Brasil de ter uma situação dessa. A gente tem grandes usuários praticamente no mundo inteiro. É uma coisa impressionante como a economia andou nesse sentido. A gente precisa se preocupar como que nós vamos fazer para que a água de qualidade continue disponível para todos. Esse é um problema, né? Se alguém está usando a mais, ele tem que pagar por quem não tem acesso à água. Tem alguma forma de se fazer valer isso daí, sem onerar demais a economia como um todo, mas tem que ter alguma forma de racionalização do uso. É isso, né? A reportagem é muito legal que chama atenção para isso daí, né? É. Dentro da agroecologia também você tem uma análise de execução, monitoramento de sistemas de produção, né? Também a gente não pode falar de agroecologia sem falar de agroflorestas, né? Que também é uma pauta importante, porque também tudo tem a ver com a água. A gente não tem nada. O pano de fundo você tem a fotossíntese que faz, é uma cadeia biológica, né? Uma cadeia que tem. E é como eu digo a todo mundo, olha, é bom a gente conservar, preservar, aprender a usar, né? Aprender a captar a água, aprender a filtrar, porque esse negócio também tem fim, né? Apesar do Brasil ser um celeiro hídrico, né? Sim. Mas Mas a água é finita, falou bem. Deixa eu falar um negócio. Você está em Recife, que é
como os recifenses dizem, né? O Atlântico nasce aí em Recife, né? O Oceano Atlântico. Do Beberibe e Capibaribe. Ele nasce dali para frente, pode levar, que não tem problema. O mar vai para a África, tudo quanto é lugar. Então, mas deixa eu perguntar. A gente está pensando em fazer um trabalho com lixo do mar aí, então já estamos começando, né? Pode falar alguma ideia? Você trabalhou algum projeto aí de lixo nos rios que terminam no mar para contar para a gente? Essa é uma discussão que a gente está levando consciência, porque, como eu disse a você, é um trabalho que ele não pode ser feito de forma isolada, de forma unilateral. Ele é um trabalho, primeiro, que tem que ter a participação do Estado, do governo, né? Sim. Porque ele é que determina regras, etc. Segundo, que ele é uma pauta coletiva. Ele não pode ficar isento ou isolado sem a participação das comunidades, né? Então, a gente tem que fazer essa conscientização, começando, primeiro, com as colônias de pescador. Por exemplo, eu fui no Yacht Club, que é o turma que tem mais. Eles estão já, você lança a pauta, a turma faz uma cara assim, mas daqui a pouco a turma está dizendo, não, realmente tem. Por exemplo, a Regata Fernando de Noronha, para eles passarem a utilizar plásticos biodegradáveis, fazer a conservação, não deixar na ilha, trazer de volta para o continente, evitar esse tipo de coisa para que não tenha. Essa é uma pauta que a gente está levando. A gente também está levando com os pescadores ali da Ilha do Maruim, ou tentando articular com o governo. Por isso que essa política ela é coletiva. A gente não vai conseguir, a não ser que você compre a propriedade, né? Faça como muitos, compra a propriedade, bota a guarda em volta e diz, daqui ninguém entra. Aqui é meu e acabou. Né? Ou essa parte do mar aqui é meu, enfim. Não é assim, né? Então, essa evolução, eu acho importante o teu programa de água, porque é um bem essencial à vida. Sem Ele é dúvida. essencial. Sem dúvida. Mas olha, Né? o cara pode comprar uma propriedade, mas a água do rio vem de outra propriedade para dele, né? Não tem para onde correr. Você joga o teu resíduo, É, você joga o teu resíduo, o de cima joga e essa coisa, o rio passa a ser o depósito de lixo da cidade, porque como a coleta não passa, a obrigação do Estado ele não faz, aí as pessoas não querem ficar com aqueles entulhos, claro, bicho e etc. Aí o que eles fazem? joga no rio, O rio leva. O rio leva para onde? leva para o mar. A gente vê aí, esse é o problema aí em Recife. Você vê uma quantidade enorme de lixo que veio de longe, né? E eles param, porque é uma região relativamente plana, o fluxo da água é mais lento, né? Isso. Então vai sobrando lixo aí. Precisa fazer um trabalho intensivo de educação, né? Plantar sementinhas lá que você falou, para o lixo não chegar no rio. Esse é o primeiro passo, né? Esse é o primeiro passo. Mas, deixa eu falar, você também já viu alguma coisa, algum trabalho para retirada de lixo de praia, né? Porque você acompanha o trabalho da Silvânia, que a gente mostrou uma entrevista aqui. A gente faz algumas ações, né? Faz junto com instituições. Uma das coisas que a gente está focando agora é em Olinda, né? Na prefeitura de Olinda, e a gente tem as empresas de limpeza urbana. Quando a gente começa a ter discussão, a turma começa a fazer algumas coisas, porque dizem, né, que o fato social é normativo. Quando os movimentos começam a reclamar, a gente começa a fazer conscientização, e as pessoas começam a dizer por que o caminhão do lixo não passa, aí a turma pressiona o órgão público, né? É obrigação da prefeitura, você não paga o IPTU, a obrigação é dele. Aí essa pressão popular também ajuda a mitigar, né? A diminuir esses lixos, procurar os direitos, fazer com que isso seja executado. Como eu digo, não é uma coisa que você faz com uma caneta do dia para a noite, não. A gente aqui tem comunidades, e agora está melhorando muito, já melhorou muito, porque, né, a gente está
não só eu, como vários outros grupos, Claro. vários outros ativistas, está todo mundo tendo essa consciência e conversando mais sobre isso, está tendo mais audiências públicas, que esse é o papel da gente intervir dentro do Estado e dizer, olha, tem que ter, né? Isso foi uma coisa gratificante. Uma das coisas gratificantes desse trabalho que a gente executou foi no município de Glória de Goitá, onde os alunos de um programa, eles foram, né, pela conscientização, foram e pediram uma audiência pública na Câmara dos Vereadores. Então, essa condição para falar dessa política pública. Está percebendo como a gente está vendo resultados? Eles não são resultados midiáticos. Você não vê de um dia para outro, mas você vê o Claro. resultado vai melhorar. Eu não vou ver isso porque eu vou estar morta, né? Daqui Mas, para lá, mas mas vou vai ver muita ficar. melhoria. Leis, né, definidas, claras, regras definidas, esse contexto já traçado, né? Mas é a história que você falou lá no começo. Tem que ter uma boa ação pelo menos por dia, porque aí você vai construindo e você deixa ao longo da tua vida um monte de coisa boa para trás. Concordo com você, essa tem que ser uma coisa que está na nossa subconsciente. Você tem que estar sempre pensando, né, de alguma forma, resolvendo problemas que não são só seus, né? São seus indiretamente, mas que é de todo mundo, do planeta como um todo. É fácil falar, mas é difícil fazer. Você está indo muito bem. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como é que você foi acabar em aquicultura? Conta aí. Eu até já tinha feito uns trabalhos para aquicultura, mas eu nem sabia direito o significado da palavra. Conta aí. Eu fui parar porque você sabe que a gente só para falar alguma coisa, a gente tem que ter muita propriedade, né? E assim, como eu fiz, né, a parte do meio ambiente, agroecologia, etc., eu comecei a ver que as pessoas têm algumas conotações. Por exemplo, vamos fazer aquaponia para comunidades. Produzir peixe, né? Com hidroponia, que tem um sistema de circulação e que você pode reaproveitar a água e etc. Mas aí produzir proteína. Aí eu fiquei pensando, mas em cima disso a gente tem algumas coisas. Por exemplo, tem que conhecer sobre água, tem que conhecer sobre a qualidade da água, pH e etc. Que isso é uma coisa muito importante. Claro. E aí eu comecei a ver que é uma necessidade, não tem qualificação técnica. Eu digo, depender de um, depender de outro, depender de um terceiro, para aí que eu vou fazer as provas para a escola. Aí fiz as provas para a universidade, aí passei, me classifiquei. Aí disse, vamos ver, a engenharia de pesca, né? Porque existe a pesca marítima e existe a aquicultura continental, né? Que é a criação de peixes em ambientes controlados, que é isso que faz a produção comercial maior no mundo, né? Sim, Não sim. é a pesca marítima, né? Pronto. E aí eu fui me integrar e inteirar dessas pautas para ver como é que eu posso melhorar essa performance dentro das comunidades e passar a ensinar de uma forma mais real, mostrar para eles que eles podem pegar resíduos, podem reaproveitar, podem cuidar da água, que a água tem reuso, que ela pode ser reutilizada, que ele tem Claro. que controlar pH, tem que controlar nitratos, tem perigo até na água que ele vê para ele ter uma condição melhor. É por isso que eu decidi fazer, aprender, entender e melhorar isso, entendeu? E está gostando? Pô, é interessante, porque eu já aprendi um monte de coisa, principalmente com relação a, a- às plantas, porque também existe a permacultura, por exemplo, marítima, né? A gente também tem um universo aquático que ele é importante. Você não está vendo o Rio Amazonas agora? Opa! É. Oh, esse é A eu queria finitude da, a finitude da história está ali bem clara. estar na Agora frente vai da depender. gente. Está na frente da gente, é isso aí. Eu estou rindo porque é o seguinte, eu fiz um trabalho lá no começo da minha carreira, faz muito tempo, com carcinocultura. Eu nem sabia de aquicultura. Mas tem uma relação da água, da qualidade da água. Eu É, trabalho com qualidade de água.
E como o cara tem que fazer uma lagoa, ele também tem uma relação, ou um lago lá, ele tem uma relação da água com a água subterrânea, né? Isso. Então ele tinha essa relação, ele precisava saber como é que ele controlava isso, se ele ia ter problema de infiltração ou o contrário, de diluição, né? Então tinha que fazer todo esse trabalho aí. Eu não entendia nada na época, mas aí eu comecei a ver, você tem a qualidade da água de cima, a gente tinha que preservar, porque é ali que vai ter a cultura, né? Exatamente. É bem interessante o negócio. Deixa eu E falar é um, uma coisa. A e é gente um, fala, precisa. É pode um falar. ramo que precisa de técnicos especializados, porque o Sim. modal de produção de proteína hoje, por exemplo, o gado, né? Ele gasta muito mais água do que o que ele produz de proteína. O gasto, o consumo dele de energia é muito maior. Então, isso não tem uma sustentabilidade de longo prazo, né? É, Então, a gente já tem que começar a estudar formas, né? mas tem que resolver o problema, porque eu gosto bastante de uma carninha de um churrasquinho. A gente tem que achar solução para as coisas, para absorver melhor a energia e manter a sustentabilidade sem acabar com toda a nossa cultura gastronômica e etc. Para isso que a gente estuda, né? Para isso que a gente estuda, para melhorar as nossas próprias condições. Não só ficar mudando as condições, melhorar só, mudar para melhor. Muito legal. Deixa eu só fazer uma última pergunta para você aí. Eu fui, o ano passado a gente foi com a minha família para passamos férias de verão aí, né? No litoral de Pernambuco, que é muito legal, eu recomendo, claro, para quem quiser ir, é muito legal. Como é que é feito? Tem algum trabalho, você chegou a mencionar lá de carneiros, né? Mas isso existe como um trabalho conscientizado para todo o pessoal do litoral, porque tem muitos resorts de altíssimo padrão na região, né? Altíssimo. Como é que isso é feito? É cada um por si? É, É o que... hoje essa construção de uma política pública, por isso que eu digo, a gente tem que ter os níveis de inserção, né? É. Essa construção de uma política pública, de uma conscientização, a Lei 12.305 de 2010 obriga a existir esse recolhimento e encaminhamento para as cooperativas, etc. Mas a infraestrutura de logística e de capacidade dos municípios que são à beira-mar é pouca. Então, cabe a esses grupos, né, que têm condições e estrutura e que são investimentos de grande monta, terem iniciativa, né? Por isso que a gente também vai, faz gestão, diz, olha, não pode, tem que ter. Como ativistas, a gente tem que cobrar, né? Tem que cobrar a solução, tem que incentivar, e algumas coisas já estão sendo feitas, tanto por iniciativa do governo, quanto iniciativa privada, porque ele gera renda, Sim, ele traz benefício, sim, ele melhor. traz desenvolvimento para a comunidade, tem uma série de benefícios. Esse processo ainda está muito in loco dentro da instituição, porque ela quer se livrar do lixo, né? Mas ela ainda não tem consciência que esse processo ela tem que irradiar para a comunidade. Para É todos. isso que eu digo, é uma política pública coletiva, É. Mas né? E que é muito bom. mas quando a política, assim, política pública, quando ela é de cima para baixo e as pessoas não enxergam o benefício, dificilmente é o que a gente fala no Brasil da lei que não pega, né? Mas quando você tem uma participação das pessoas que já estão enxergando o problema, ela é uma política pública que tende a ter resultados, porque aí você já tem conscientização, você tem participação. É extremamente diferente você inventar lá uma. É o que você falou, o cara faz uma lei lá que não sabe se vai dar certo, né? E que muitas vezes não dá certo, porque não teve uma relação com a comunidade, aí não sabe por que que não deu certo. Acha que a comunidade é ignorante, né? E é esse comentário que a gente vê. E não, você tem que trabalhar e construir de baixo para cima, que aí funciona. Aí funciona. Porque todos têm um interesse É, comum, e, uma, né? e uma das coisas que também eu observei é o abandono dos projetos, que você é como se for, as comunidades são como se fossem filhos seus. Você implanta, você conscientiza, você deixa eles caminharem sozinhos, dali a algum tempo você tem que visitá-los novamente.
para chamar atenção. Oh, como é que vocês estão? E aí? Como é que está isso? O que houve? Mudou as pessoas? Bora fazer de novo, bora isso, bora aquilo. Porque esse abandono dos projetos é um custo gigantesco Claro. para o Estado. Você A perde gente tem que investimento, ter essa continuidade, perde investimento, é isso? né? É É, verdade. e não estamos mais no tempo disso. A gente não está mais nem com esse tempo físico e nem com essa condição, Everton. É, Eu sei. eu É, essas são coisas que evoluem com. É como. É educação, não tem outro jeito. Ela evolui lentamente, você vai colocando as pecinhas e depois da vida inteira você formou uma educação, cultura sólida ali, tudo no lugar. isso, Só que tem que ir fazendo aos pouquinhos, sempre. Não tem jeito. todo dia. É isso aí, todo dia. É um trabalho imenso. Bom, o nosso tempo, infelizmente, está no final aqui. É um papo excelente. O seu trabalho é muito legal. Eu já falei, pareço que virei seu amigo desde a infância, né? Muito, muito legal ter conhecido você. A gente vai fazer vários trabalhos juntos, eu espero, para poder ajudar e aprender com você, né? Não vou chegar eu querendo passar regras aí para você, que tem uma experiência enorme, mas que a gente pode fazer coisas boas em conjunto, eu tenho certeza. E eu espero que a gente continue trabalhando juntos e que você só possa crescer muito mais, que os seus ideais são muito, muito nobres e muito bem-vindos. Obrigado, por favor, faça suas considerações Os, finais. no- os nossos ideais, porque a gente é um conjunto, né? É um conjunto. E isso é muito bom, porque, como a gente diz, ninguém é um iluminado, nós todos somos capazes. E a Sim, consideração final que eu faço é que essa consciência, essa discussão, ela tem que chegar aonde mais precisa, que é nas comunidades, porque é um grande volume. sim, Nas escolas, né? A gente tem que fazer esse trabalho sem dúvida. de levar essa pauta. E agradecer a vocês pela oportunidade, né? De estar dizendo assim, olha, bora fazer uma boa ação todo dia. Agora, não faça dentro do ar-condicionado, não, comunidade. Que lá é que precisa. Exatamente, Dentro, tem que se vai mexer. planejar, mas tem que planejar junto com eles, né? Opa, senão não sai, senão não funciona. É isso mesmo. Ótimo, ótimo. Obrigada. Nádia, muito obrigado por você ter aceitado participar, muito legal, parabéns pelo seu trabalho aí. Você, a gente entrevistou a Silvânia também, vocês duas são umas batalhadoras, a gente vê os resultados e a gente vê, acima de tudo, o amor e a dedicação que vocês têm pelo que fazem. Isso é que merece ser distribuído a todos, porque é um exemplo, né, de boa ação que precisa ser reproduzida. Parabéns pelo seu trabalho. Espero que a gente tenha muito mais Nádias no mundo para a coisa melhorar. Obrigado pela participação. Obrigada, um grande abraço. Eu Não, vou lá Nádia, porque a um turma toda abraço. está. Obrigado.